Olá, bom dia a todos, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo e todos aqueles que vão me ouvir. Hoje trago Mateus capítulo 12, 12 a 31 e 32, mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho à tua sagrada presença te agradecer por esta oportunidade que me dás sempre para trazer a tua palavra, para glorificar somente o teu nome. E também te peço perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes. Oro para que o teu Espírito Santo me guie, Senhor, para que eu possa falar somente aquilo que corresponde à tua palavra e que possa tocar também nos corações das pessoas que vão ouvir, que elas possam aceitar a tua palavra, possa trazer também edificação, abrir os seus olhos de entendimento e também fazerem elas entenderem que nada somos sem ti, Senhor. E que elas possam reconhecer que sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar como convém, que intercede, que guia os nossos pensamentos, que nos convence dos nossos pecados, que elas não ignorem. Eu te peço no nome de Jesus e muito obrigada, meu Pai. Amém. Eu vou ler. O tema é sobre o pecado contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo: todo o pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, o que é que Deus quer nos dizer através dessa palavra? Que todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Porque quando a gente rejeita a ação do Espírito Santo, eu posso dar o exemplo dos fariseus, quando Jesus expulsava demônios, eles estavam a dizer que Jesus expulsava demônios através do Bezabu. Estavam a atribuir a ação do Espírito Santo a demônios, a diabo, mas não. Mas isso é blasfêmia. Estava a blasfemiar contra o Espírito Santo. E depois também diz assim: se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Qualquer palavra que for falada contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando nós negamos constantemente a ação do Espírito Santo, estamos no pecado e blasfemamos contra o Espírito Santo, ignoramos, não reconhecemos a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos convence dos nossos pecados, nos convence quando a gente faz alguma coisa mal, nos convence dos nossos pecados. E blasfemamos, fazemos, como é que eu ia dizer? Tem uma palavra que se diz, fazemos, não é bem apropriada, mas para dizer, ignoramos, gozamos, como os fariseus fizeram, está expulsado de demónios por Bezabu. Tipo, mais ou menos isso. Eu espero que vocês estão a entender o meu ponto. A pessoa está no pecado, mas está a blasfemar. Eu não acredito nisso. Eu não reconheço isso. Isso para mim não existe. Também é blasfemar também. E quando atribui uma ação do Espírito, uma ação do Espírito Santo a demônios, isso não vem de Deus, isso é de demônios. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É não reconhecer a ação do Espírito Santo. E é isso. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Porque nós sabemos que a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. São três em um. A terceira pessoa de Deus é Pai, Filho, que de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que nos dá, é aquele que é o Consolador, é uma pessoa que tem sentimentos, é a pessoa que é aquele que nos consola, é aquele que nos convence dos nossos pecados, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo. Aqueles que nos dá revelação, entendimento. É isso. Então, quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, não há perdão para isso. Mas quando blasfema contra o Filho do Homem, os pecados que a gente se comete, tem perdão quando a gente nos arrependemos. Mas quando é blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque ele diz assim... Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, porque Deus diz na sua palavra, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Não podemos blasfemar, nem devemos blasfemar contra o Espírito Santo, nem ignorar a ação do Espírito Santo. Porque uma pessoa que ignora o Espírito Santo, sabe? Nós sabemos que quando nós arrependemos, Deus perdoa os nossos pecados, mas uma pessoa está constantemente no pecado. Não existe. Isso não rejeita a palavra de Deus, rejeita. Isso não vem de Deus, isso vem de demônio, isso é mentira.
É blasfemar contra o Espírito Santo. É blasfemar, não reconhecer, isso está mesmo no seu pecado e não ignorar, ignora a ação do Espírito Santo, não reconhece aquilo que vem de Deus, mas diz que atribui aquilo que quer do Espírito Santo para os demónios. Isso é blasfémia contra o Espírito Santo. Como um bom exemplo que eu dei sobre os fariseus, que eles são os fariseus que eles achavam que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, mas não reconheceram a ação do Espírito Santo, não reconheceram que Jesus veio de Deus, que é aquele o Filho do Homem, e não reconheceu que o milagre vinha através da ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É assim, quando nós também ignoramos constantemente o Espírito Santo, não ignoramos ele, não valorizamos, acha que a pessoa está certa, tem a certeza do seu erro, peço perdão, a pessoa está no pecado e diz, não acredita, ignora, não acredita no Espírito Santo, não acredita que Deus opera no milagre, opera através do poder do Espírito Santo. A pessoa está no pecado, blasfema, goza, faz chacota, como eu vi também, enfim, numa coisa que eu vi que eu fiquei um bocado chocada, mas prontos. As pessoas a rasgarem a Bíblia, a fazerem isso, para mim é blasfémia contra o Espírito Santo, é ignorar, porque a palavra é justa e quem nos dá entendimento é o Espírito Santo. Então nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, fazer chacota, atribuir a ação do Espírito Santo aos demónios, como os fariseus fizeram. É isso. Não, isso é blasfémia contra o Espírito Santo. Quando nós ignoramos, quando nós atribuímos a ação do Espírito Santo a dizer que aquilo não vem de Deus, aquilo é de demónios, não está certo. É isso. Perdão, quando nós blasfemamos a blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão mais. A blasfémia se perdoará aos homens, por exemplo, todo o pecado e blasfema se perdoará aos homens. Todo o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, não. Ou então, qualquer palavra proferida contra o Filho do Homem se lhe é perdoado. Mas alguém falar contra o Espírito Santo, dizer que aquela ação do Espírito Santo é de demônios, falar mal, não reconhecer aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de Deus através do Espírito Santo, é blasfémia contra o Espírito Santo. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês entenderam. A palavra é pequena, mas é bem clara, está bem explícita até na palavra. Por isso é que eu disse, se vocês quiserem ler Mateus capítulo 12, do verso 31 a 32, é só irem lá e também lerem o capítulo todo. É isso. É isso aqui que eu quero deixar para vocês e eu espero que vocês tenham entendido. Eu só li os 2 pontos porque porque é sobre o tema que eu vou falar, sobre o pecado do Espírito Santo. Mas depois tem outra parte que fala também, se vocês quiserem ler, é muito importante a gente meditar na palavra para nós não sermos enganados também, né? E porque a palavra de Deus é vida, é Jesus, e quem nos dá entendimento é o Espírito Santo. Nós não devemos ignorar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não temos entendimento da palavra, porque ele é que nos ensina, ele é que nos dá, o Espírito Santo é que nos dá revelação, que nos faz entender, que fala conosco, que nos convence dos nossos pecados, porque quando, por exemplo, a gente fazemos alguma coisa, a gente sente alguma coisa, pronto, sabemos que o Satanás nos acusa, né, quando nós estamos em pecado, né, mas sabemos que algo fala connosco, o Espírito Santo nos convence, não está certo, nos convence do nosso pecado. Agora uma pessoa que ignora o Espírito Santo não está bem, acha que está certa daquilo que está a fazer, está certa, acha que não está errado. Não tem Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos mostra quando nós estamos errados, quando nós reconhecemos que a ação do Espírito Santo, a gente sabe que Ele nos mostra quando nós estamos errados. Ele é que nos ensina a orar como convém, quando a gente não sabe orar como convém. Ele nos ajuda a orar como convém. Ele é que intercede como convém. Ele é que nos guia, que nos dá revelação e entendimento e nos alerta. É isso, porque o Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas, porque Ele é que nos ensina, que nos fortalece. E vê que Jesus deixou o Espírito Santo, porque Ele disse, eu vou deixar os Consoladores. Ele é que vai lembrar, que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo nos faz lembrar. Porque Ele é que nos consola, que nos ajuda nesta caminhada. Então nós não devemos ignorar o Espírito Santo, nem devemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não devemos. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Que Deus os abençoe com essa palavra. Meditem. E é isso que eu quero deixar aqui. Que Deus os abençoe.